Bem-vindo, bem-vinda. Quarta aula do nosso Escola de Filosofia e Sociologia Ética da Garagem. Na aula de hoje, a gente vai tratar de alguns termos, alguns conceitos e algumas ideias que são norteadoras, né, do nosso modo de viver. São palavras que estão na nossa boca cotidianamente, que a gente sempre fala a respeito, né? E eu achei importante trazer esses temas hoje, trazer seus significados, elaborar um pouco melhor esses conceitos, para que a gente saiba em nome de quem a gente está falando e em nome de quem a gente está fazendo o que a gente faz e produzindo o que a gente produz e com qual objetivo. Espero que a gente consiga conversar um pouquinho melhor sobre isso até o final dessa aula. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma distinção entre dois conceitos que geralmente a gente usa como sinônimos, que é a desigualdade econômica e a desigualdade social. A desigualdade econômica, ela está diretamente ligada a uma questão de renda. Então, uma pessoa que possui renda ou que possui uma renda muito alta e uma pessoa que possui uma renda muito baixa. É desigual porque o interessante é que a renda seja igualmente distribuída e que todo mundo tenha acesso. A desigualdade social também fala sobre isso, mas não apenas. A desigualdade social, ela é mais abrangente porque quem está numa situação de vulnerabilidade dentro da desigualdade social, ela tem dificuldade não apenas de acessar uma renda, mas de acessar bens e serviços também. Inclusive, essa pessoa que se encontra em vulnerabilidade, ela tem dificuldade de acessar oportunidades de ascensão, inclusive profissional e social. Então, não é só que a pessoa não consegue acessar uma boa renda que lhe proporcione viver com a mínima dignidade. Essa pessoa, ela não tem nem a possibilidade, a oportunidade de procurar ter acesso a essa renda. Por isso, o conceito de desigualdade social, ela é mais abrangente. Não é só a pessoa não acessar a riqueza, não é só a pessoa não acessar o dinheiro, mas é a pessoa ter usurpado o seu direito a buscar essa ascensão de renda profissional e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente como que isso acontece, por que isso acontece. Mas antes, só para explicar um pouco melhor, mas não acessar renda, não acessar riqueza não é igual a não acessar uma ascensão social? Bom, para a gente demonstrar como são coisas diferentes, a gente pode pegar o próprio exemplo do Brasil, nosso país, que é um dos países financeiramente mais ricos do mundo, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, o nosso PIB, né, o nosso produto interno bruto, que é um índice utilizado mundialmente para medir a riqueza de um país, entre 2016 e 2018, o Brasil ficou na sétima posição e oitava posição. Isso quer dizer que de 200 países que existem no mundo, o Brasil tava entre o top 10, tava entre o top 8, sabe? Existiam cento e tantos países mais pobres do que o Brasil. Consegue perceber que isso não é banal? Consegue perceber que isso não é simples? O Brasil foi ali, em anos muito recentes aí, uma das maiores economias do mundo em produção de riqueza, beleza? Mas se a gente aciona um outro índice, o IDH, que aí ele mede não a riqueza do país, por essa perspectiva de renda, mas ele mede o índice de desenvolvimento humano de forma geral. E aí vai acrescentar outras coisas na conta, qualidade de vida, longevidade, que mais? Nível de escolaridade, enfim, todas essas coisas vão entrar na conta e vão definir o quão ricas
são as pessoas que moram naquele país. Bom, em 2019, o Brasil esteve na posição 84 no índice de desenvolvimento humano, ou seja, desses 200 países, na nossa frente tinham 83 países com seus humanos melhor desenvolvidos do que o Brasil. Então você consegue perceber, com essa comparação do PIB e do IDH, como é diferente ser rico, ter riqueza, concentrar a riqueza de você ter uma oportunidade de ascensão social, inclusive de distribuição dessa riqueza. É importante a gente ter isso em mente, porque muitas pessoas que desejam manter os pobres e os vulneráveis em situação de pobreza e vulnerabilidade vão alegar que essas pessoas não têm condições materiais de sair dessa situação. Então a pessoa não consegue produzir, ou ela não trabalha porque ela não quer, ou ela não trabalha porque ela é preguiçosa, ou ela não trabalha porque ela não tem recursos. Quando o nosso PIB não mostra isso, a gente tem uma grande capacidade de produção e de riqueza. A gente está falhando na distribuição dessa riqueza. Essa grande riqueza produzida, que nos coloca em sétimo, oitavo lugar no mundo, não consegue se transformar em qualidade de vida, em expectativa de vida, em saúde, em educação, em lazer e todas essas outras coisas que são importantes para a gente ter uma boa colocação no índice de desenvolvimento humano. E aí é essa concentração de riqueza que joga a gente lá para a 84ª posição no ranking de desenvolvimento humano. Então, por isso é importante a gente ter isso em mente. Riqueza e pobreza não estão diretamente ligados a um baixo índice de desenvolvimento humano ou a desigualdade social. Riqueza e pobreza são uma coisa e má distribuição de renda e conservação de privilégios e outras coisas que a gente vai tratar aqui são outras coisas, tá? Dizer que são coisas unidas, dizer que são equivalentes, só serve ao propósito de quem quer perpetuar os privilégios e perpetuar também as injustiças, tá bom? Vamos agora definir melhor outros dois conceitos que são geralmente utilizados também como sinônimos, mas também cada um tem a sua particularidade. Não quer dizer que eles são opostos, tá? Inclusive, se acontecer de utilizar como sinônimo, não tem problema. É mais uma questão da gente entender, estudar, se aprofundar no debate. Os termos são minorias ou grupos minoritários e o outro termo são grupos vulneráveis. Uma minoria ou um grupo minoritário, ele fala sobre um grupo que ocupa uma posição não dominante dentro de um grupo maior a qual ele faz parte. Então, tem um grupo grande, macro, dentro dele existe um grupo específico, um grupo que por alguma característica se destaca. E aí, esse grupo, dentro desse grupão, ele não ocupa uma posição de poder, ele está em uma posição de subalternidade, ele está em uma posição de subserviência, tá bom? Importante dizer que minoria não diz respeito à quantidade, né? Tem esse grupão, esse grupo que está dentro e se destaca, não necessariamente é um grupo menor em número. Dá pra gente usar dois exemplos. As mulheres são a maioria no Brasil, mas são uma minoria. É um grupo que se destaca dentro de um grupo maior. O grupo maior é a sociedade brasileira, dentro se destacam as mulheres. E mesmo sendo a maioria quantitativamente, em questão de poder, ela não é o grupo dominante. As mulheres são dominadas pelos homens, por isso são uma minoria.
Um outro exemplo muito didático que a gente pode utilizar é a situação das pessoas negras, por exemplo, no apartheid na África do Sul. Durante o apartheid, a população branca era um número ínfimo, era uma minoria assim notável, sabe? Como as pessoas negras eram a maioria quantitativa. Porém, o apartheid, vocês vão lembrar, foi um regime político de subjugação dessa população negra. Então, mesmo sendo uma maioria populacional dentro daquele contexto, os negros se caracterizaram como uma minoria, porque dentro daquele grande conjunto, que era a população sul-africana, os brancos aplicaram esse regime de discriminação e aquele povo, mesmo sendo mais numeroso, não era o grupo dominante dentro daquele grupo maior. Deu para entender? Agora, a gente vai ter os grupos vulneráveis. Por que o grupo vulnerável é diferente da minoria? O grupo vulnerável diz respeito a um contingente numericamente grande. Então, esquece a minoria. A gente está falando aqui agora de um outro grupo. Imagina um grupo grande, um grupo bem representado, vai pensando aí na sociedade, a torcida do Flamengo, um grupo grande, a torcida do Corinthians, um bom contingente de pessoas, mas que vive à mercê, que vive em uma situação de risco, de fraqueza ou de fragilidade. A minoria vive à mercê, numa situação de fragilidade? Vive, mas dentro daquele grupo maior, ela não é dominante, ela é enfraquecida, ela tem retirado seus direitos, seu poder, enfim. Agora, um grupo vulnerável, ele não está necessariamente dentro de um grupo maior, sendo subjugado por um grupo maior, ele não se destaca dentro de um grupo maior. Ele é um grupo que está em vulnerabilidade. E aqui a gente pode usar, por exemplo, o exemplo dos trabalhadores, dos operários. Os trabalhadores, eles não estão assim em destaque dentro de um grupo maior, porque os trabalhadores já são um grupo em si, sabe? Eles não estão dentro de uma indústria, de um campo de trabalho, eles não estão competindo, entende? Os trabalhadores são um grupo e são um grupo vulnerabilizados, porque deu uma crise, estourou a bolsa de Nova York, aquelas coisas inexplicáveis. Os trabalhadores vão ser os primeiros a ter os seus empregos tirados, vão ser os primeiros a terem os seus direitos relativizados, precarizados, né? As suas relações de trabalho precarizadas. Então é um grupão grande, independente, que está aí vivendo, existindo, mas que está sempre nessa situação de risco, está sempre nessa situação de fragilidade, tá bom? Por isso, existe a minoria ou o grupo minoritário e existe o grupo vulnerável, tá bom? Bom, e por que existe, né, dessa desigualdade social, econômica e tudo mais? A desigualdade, ela pode ser gerada tanto por fatores externos como por características do indivíduo, né? Fatores externos seriam, por exemplo, o índice de escolarização, né? É, uma pessoa que vive, por exemplo, numa periferia, tanto sendo camponesa, como sendo indígena, ou sendo uma pessoa que mora numa comunidade, numa favela, essa pessoa, por fatores externos a ela, ela está mais afastada de uma escolarização formal. Então, ela está mais longe de uma escola, ela está mais longe de uma faculdade. Para que ela possa acessar esse tipo de educação formal, ela vai ter que se esforçar, dar os pulos dela, fazer acontecer, cara, 2, 3, 15 vezes mais do que uma pessoa que mora num centro urbano, sabe? Que tá ali perto de uma escola, que tem uma escola a 2 km da casa dela. A pessoa às vezes mora a 50 km da casa dela. Então você vê que é um fator alheio à pessoa, é um fator externo. Uma outra condição também que é alheio à pessoa, que não está ligado a ela em si,
é uma situação de miséria. Às vezes a pessoa vive em um país ou uma região que a situação social ali do seu entorno é uma situação de miséria. A pessoa não tem acesso a saneamento básico, a pessoa não tem acesso a uma saúde básica, a alimentação da pessoa é precarizada. Então, assim, fatores externos que colocam a pessoa em viver em uma situação de extrema pobreza, de miséria. Agora, também existe aquela desigualdade social que ela é causada por fatores intrínsecos ao indivíduo, como por exemplo, a pessoa, a discriminação que a pessoa sofre por ter um tipo de deficiência, ou a falta de oportunidades que a pessoa tem por ser uma pessoa com deficiência, ou por pertencer a determinada etnia, por ter determinadas características étnicas. Então aquele grupo é marginalizado e é retirado de seus direitos e oportunidades. Outra coisa, outro fator que é próprio da pessoa e que faz a pessoa sofrer esse tipo de discriminação dentro desse sistema de desigualdade é o gênero da pessoa. Então, são coisas, características próprias do indivíduo que fazem o indivíduo estar inserido nessa situação de fragilidade. Ou também esses outros fatores externos que a gente falou. É interessante a gente pensar esse conceito de minoria quando a gente atrela ao conceito, por exemplo, de democracia. Veja bem, quando a gente fala democracia, a gente está falando de um governo que vai operar segundo a lógica e o desejo da maioria, certo? A gente não tem que ter lá um presidente eleito por 50% dos votos mais um. Isso configura uma maioria. Então, estariam as minorias expulsas, tiradas desse conceito da democracia? Curiosamente, gente, é na democracia aonde as minorias têm vez. Curiosamente, é na democracia aonde os governos, mas não apenas os governos, a sociedade civil de forma geral, cria mecanismos e formas para garantir direitos e acessos às minorias. Em outros regimes não democráticos, as minorias elas não são nem consideradas, sabe? As minorias elas não são nem pensadas. Então é interessante a gente articular o pensamento dessa forma e compreender isso, que embora a democracia fale de um governo onde a vontade da maioria prevalece, é na democracia que as minorias têm a oportunidade de opinar, de se apresentar e de ter também as suas vozes ouvidas. Mas vamos lá, né? Pensando um pouco melhor sobre esse conceito de desigualdade, existe um pensamento de um economista indiano. Ele venceu o Prêmio Nobel de Economia em 88. E aí ele tentando explicar assim o que é essa pobreza, o que é essa desigualdade social, ele vai dizer que a natureza disso tudo é fruto da falta de liberdade de fazer escolhas, né? Isso está ligado a uma ideia de que existe um grupo ou grupos privilegiados que podem escolher o que querem fazer. E existem esses grupos fragilizados socialmente que não podem escolher. É o exemplo daquela criança que eu falei que mora a 50 quilômetros da escola. Ela pode querer estudar, ela pode desejar, ela pode, mas ela pode escolher isso. Imagina você pensar uma criança que os pais trabalham fora o dia inteiro para sustentar a casa, essa criança não tem acesso à internet e ela mora distante da escola, então ela precisa pegar muitas conduções, enfim, quando tem acesso a essa condução de forma gratuita. Essa criança pode escolher fazer medicina? Óbvio que pode. Mas quais as condições
de oportunidades que essa criança tem de competir com uma outra criança que tem recursos, que mora perto da escola, que tem acesso à internet, que pode fazer cursos, preparações, que só precisa pensar em estudar, que não precisa pensar em cuidar do irmão, que não precisa pensar em limpar a casa. Então, você vê que a desigualdade ela vai crescendo aí, na falta de liberdade de fazer escolhas. Existem pessoas que podem fazer escolhas e por isso elas são privilegiadas, e outras pessoas que não têm oportunidade de escolher as coisas, precisam fazer o que lhes está disponível, né? O que a vida, o que o sistema lhes impõe, tá bom? Vamos tratar agora de um termo que também é muito utilizado, às vezes de forma meio banal, que é a ideia do preconceito. O preconceito, ele é a suposição de alguma coisa sem nenhum tipo de comprovação, seja por experiência, seja pelo conhecimento tradicional, pela leitura e tudo mais, mas são ideias e concepções que se tem antes de conhecer o fato. E aí, o preconceito, ele é capaz de gerar a discriminação, a aversão a grupos e pessoas pertencentes a grupos que são cercados por estereótipos e generalização. Então, o preconceito dá pra gente definir assim: preconceito é a tomada de ideias, a concepção de ideias a partir de estereótipos e generalização que não correspondem à realidade dos grupos e dos indivíduos. Então, eu imagino que determinado povo, determinadas pessoas que vêm daquela região são avarentas, né? Não gostam que mexa no dinheiro delas. Ou determinado grupo adora passar os outros para trás, adora fazer dinheiro, negociar, mas sempre, sabe? Então, assim, são estereótipos que são atribuídos a coisas e às pessoas que não correspondem aos indivíduos que pertencem àquele grupo, né? Ou que não correspondem também à totalidade daquele grupo. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo de preconceito: eurocentrismo. E olha que interessante, o eurocentrismo ele tá ligado à ideia de que tudo que vem da Europa é bom, é fino, é chique, é erudito, é de primeira qualidade. E veja só, isso não é uma coisa ruim. É ruim dizer que os caras são chiques, que o que eles fazem é legal? Não. Mas não deixa de ser um preconceito, não deixa de servir a um estereótipo e uma generalização. Por quê? Porque se eu já deduzo que algo só por ser europeu é bom, é legal, é de primeira, eu desejo, isso já me faz automaticamente negar tudo que não é europeu. Então, o que é americano, o que é indígena, o que é africano, o que é asiático, o que é tudo que foge dessa ideia europeia. Por isso é eurocentrismo, né? A Europa no centro. Tudo que está na periferia é uma porcaria, não presta. Então veja, não existe, gente, preconceito bom. Não existe estereótipo bom. Porque eu tenho certeza que qualquer um aqui que tenha tido a oportunidade de estudar história, de visitar a Europa, enfim, de ter contato com a realidade do que é a Europa fora dessa romantização, vai conseguir apontar 30, 50 mil defeitos na Europa, né? Então, por que a gente tem essa ideia de que o que vem da Europa é bom? Generalização. Pegaram uma coisa boa e generalizaram para tudo. Isso pode acontecer com coisas boas, entre aspas, a gente já viu o que não é bom, mas também com coisas ruins. Então, fujam de generalizações, fujam de estereótipos, destruam estereótipos da cabeça de vocês, sabe? Esse é o método da gente ser menos preconceituoso, tá bom? Existem outros preconceitos. A homofobia, que é a aversão a pessoas homossexuais.
Já que a gente está falando, por exemplo, dos ditos preconceitos bons. Você nunca ouviu alguém falando assim, porque todo homossexual é animado, é festeiro, sabe? Parece que o homossexual é um sagitariano, só vive em festa, Isso é um preconceito bom? Pra pessoa que tá falando mas é uma generalização, sabe? Quem disse que todo homossexual é feliz, é festeiro? Então, eu acho que é muito importante entender isso. Não existe preconceito bom. A gente precisa detonar com todos os preconceitos, porque quando você adota uma generalização, um preconceito bom, você tá, você tá limitando aquela experiência. Você tá limitando aquela pessoa, aquele grupo. E tudo que fugir daquilo vai ser transformado em violência, entendeu? Então não se aceitam mais homossexuais que não sejam felizes e festeiros. Isso é uma violência com um grupo que não pediu que você o representasse, sabe? Que não pediu, que não permitiu que você fizesse essa generalização, que não permitiu que você expressasse esse teu preconceito. Então isso é sim uma forma de violência. Existe o racismo, que é o preconceito com pessoas de outras raças, outras etnias, inclusive rola um preconceito religioso aí quando há uma ligação entre religião e determinada etnia. O sexismo, que é você determinar que existem papéis pré-estabelecidos para cada gênero, então dizer que uma mulher não pode fazer algo por ser mulher, ou dizer que um homem não pode fazer algo por ser homem, colocar essas expectativas de gênero muito bem delimitadas e gerando também violência a partir disso. Existe a xenofobia, que é o preconceito, a aversão a pessoas de regiões diferentes, de países diferentes, deduzir que uma pessoa é isso pelo lugar que ela vem, deduzir que uma pessoa é aquilo pelo seu lugar de origem, enfim, xenofobia. Gordofobia, o preconceito com pessoas gordas, sabe? A discriminação de pessoas gordas, a discriminação que vai muito além de você não gostar, sabe? Que vai muito além da piadinha que você faz. É uma discriminação que impede a pessoa de viver sua plenitude, sua dignidade humana, sabe? Enfim, coisas muito complexas. O etarismo, né? Que é o preconceito com pessoas, dizer que julgar alguém por ser muito novo para fazer algo, ou julgar alguém por ser muito velho por fazer algo, e aí a partir disso impedir que essa pessoa tenha oportunidades no mercado de trabalho, enfim, uma série de questões assim que estão ligadas a preconceitos, né? A ideia do próprio capacitismo, que é você entender que você entendeu? Você supôs que a pessoa com deficiência não pode fazer determinada coisa, por quê? Porque você surgiu aí na tua cabeça e você pensa isso, né? Então é isso. Pensar que o velho, o idoso não pode fazer algo porque você acha que não pode, a pessoa com deficiência, o gordo, a mulher, o homossexual, o africano. Vocês estão entendendo, gente? Como o preconceito tá aí regendo a nossa vida, né? Então é importante destruir esses estereótipos, sabe? Nem dá papo assim pro estereótipo, pra generalização. Foge disso, tá? É a melhor coisa que dá pra gente fazer. Bom, chegando já ao fim aqui da nossa discussão, eu trouxe alguns instrumentos que funcionam como instrumentos de combate às desigualdades. E aí eu trago eles com o intuito de que a gente se esforce para fortalecer esses instrumentos, para que a gente faça parte deles, para que a gente ingresse nessa luta de combate à desigualdade, para que a gente construa um mundo melhor, tá bom? O primeiro grande instrumento de combate à desigualdade são as leis. As leis são uma das formas de políticas públicas mais utilizadas, né? Se a gente tem um problema, geralmente a gente faz uma lei. E aí, qual que é o problema? Aqui a gente tem uma cultura de que tem lei que não pega. Então, gente, é importantíssimo que a gente faça com que essas leis peguem, sabe?
culturalmente, no nosso dia a dia, nos nossos espaços de trabalho, onde a gente tem voz, onde a gente tem fala, que a gente fale sobre essas leis, que a gente fortaleça essas leis, para que a gente divulgue, para que mais pessoas saibam que tem direito, para que mais pessoas encontrem, né? E eu tenho algumas aqui para exemplificar como essas leis de fato são utilizadas como formas de combate à desigualdade. Tem uma lei, que é a número 7.716, que ela é de 89. O artigo 1º afirma que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então veja, uma lei de 1989 não é coisa nova, não é uma coisa dessa geração, é uma coisa que está sendo estipulada lá desde o século passado. Então por isso eu reforço como é importante que a gente mantenham vivas essas palavras, né, e reforcem essas ideias e que a gente passe isso para frente para ver se acelera o processo dessa diminuição da desigualdade social, que está demorando muito, parece que não vai acontecer. Tem a Lei Maria da Penha, gente, lei importantíssima de 2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher. Tem muita gente que fica fazendo piadinha com a Lei Maria da Penha. Não façam isso, é feio, é um desserviço. Se você é um aliado, se você é uma aliada, não faça piada com a Lei Maria da Penha, tá bom? Conheça a lei, fortaleça a lei. Para de ficar ouvindo fake news, para de ficar caindo em fake news. Vamos fortalecer essa lei que é importantíssima para a gente chegar no mundo mais justo, tá bom? Lei Carolina Dickmann, de 2018, que criou mecanismos de defesa contra crimes cibernéticos no Brasil. Até 2012, gente, não tinha nenhuma legislação que protegesse as pessoas desse tipo de crime, tá bom? Lei de 2013, a lei do minuto seguinte, que ofereceu garantias e mecanismos de amparo a vítimas de violência sexual. Então, a lei do minuto seguinte. Outra lei muito importante. Lei Joana Maranhão, de 2015, que aumentou o prazo para prescrição de crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais. Aumentou a proteção das vítimas. Então, antes dessa lei, existia um prazo que prescrevia, as crianças e adolescentes não podiam fazer a denúncia. A Lei Joana Maranhão estendeu esse prazo, garantindo que as crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais pudessem fazer as denúncias, beleza? Lei de 2015, a Lei do Feminicídio, tipificou o crime que ocorre quando uma mulher é morta em decorrência de ser mulher, por conta do menosprezo ou da discriminação da sua condição. Então, 2015, gente, é tudo muito recente, né? É nossa obrigação, é nossa responsabilidade como cidadãos e cidadãs fazer valer essas leis, tá bom? Que elas não sejam letras mortas num papel, mas que a gente dê vida a essas letras e fortaleçam elas para que elas existam na prática e possam fazer valer os direitos desses grupos vulnerabilizados. A gente colocou aqui pessoas de outras localidades, diversas etnias, mulheres, crianças, adolescentes, todos esses grupos vulnerabilizados, beleza? Depois das leis, a gente tem um outro mecanismo muito importante de combate às desigualdades, que são as ações afirmativas. Sobre as ações afirmativas, gente, também existe muita fake news na internet. Nas conversas de domingo do almoço da família. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Uma conhecida ação afirmativa que a gente tem são as cotas, beleza? E aí o que acontece? Uma pessoa que não entendeu como funciona a cota, nunca leu um edital, nunca leu a lei, nunca leu nada,
nunca leu um estudo, nunca acompanhou como funcionam os resultados das cotas, lança lá, porque estão tirando as oportunidades, estão privilegiando não sei o quê. E assim, gente, infundado, porque a pessoa não tem de fato conhecimento do que é, para que serve, como funciona, acho que vai durar para sempre. Então, assim, não deem ouvidos a essas pessoas, vão ler, vão entender, para que você não seja um instrumento do maligno, sabe? E fique falando contra coisas que são tão importantes, tá bom? O objetivo das ações afirmativas, não apenas as cotas, mas entre outros que a gente vai falar aqui, é corrigir desigualdades presentes. Ou seja, a gente já tá no mundo desigual, tá? Não é que o mundo vai ser. Já aconteceram coisas na nossa história, na nossa sociedade, que colocaram pessoas, grupos sociais em níveis de acesso diferentes. Então a gente já tem essa desigualdade atualmente na nossa sociedade. A gente, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a nossa sociedade, os nossos antepassados, os nossos presidentes, governadores, tudo mais, reis, sei lá, quem veio antes da gente, já criou processos históricos que penalizaram determinados segmentos sociais. Então, por coisas que fizeram no passado e ainda continuam fazendo no presente, existem ainda grupos marginalizados, tá bom? Então, a ação afirmativa, ela é uma ação pontual, ou seja, ela não tem a intenção de resolver o problema do mundo, da vida, da história. Ela vai pontualmente resolver alguns problemas e ela vai atacar ali, atingir aquele lugar, aquele problema, sabe? Ali pontualmente. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. O aumento da participação de grupos discriminados em determinadas áreas de empresa e no acesso à educação por meio das cotas, por exemplo, que a gente já falou, a concessão de bolsas de estudo, a prioridade em empréstimos e contratos públicos, ou seja, a gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, e aí a gente vai sair distribuindo a Minha Casa Minha Vida para todo mundo. Vamos priorizar o grupo que socialmente não teve acesso à moradia, entendeu? Vamos dar prioridade. Vamos privilegiar a pessoa, fazer com que ela saia na frente, deixe os outros para trás? Não. As ações afirmativas são coisas pontuais que visam ali atacar aquele problema de forma emergencial, tá bom? Contratos públicos, distribuição de terras e moradias, medidas de proteção diferenciada para grupos ameaçados, beleza? Então, ações afirmativas, estudem a respeito, vão fazer uma leitura mais aprofundada. Isso é importante para que a gente não seja pego em fake news, em pessoas que querem atrasar o processo, sabe? Dessa mudança que a gente está fazendo no mundo. Eu lembrei agora daquele meme que fala assim, a filha fala, ai pai, eu não passei na universidade porque tinham 30 vagas, mas 10 eram para cotistas, né? Aí o pai fala assim, ai, você ficou em que posição? Aí ela fala, na posição 60. Aí o pai fala, cotistas, filhos da... É isso, entendeu? É esse tipo de fala que a gente às vezes é apanhado por ingenuidade, ou às vezes, sei lá, dá até uma impressão que a gente é mau caráter, assim. Então, para que a gente não caia nem na ingenuidade, nem no mau caratismo, que a gente estude, vá ler, vá se informar a respeito, tá bom? Pra gente não ser presa fácil para esses malignos. Importante dizer também que a ação afirmativa, ela não é uma política antidiscriminatória, tá? A política antidiscriminatória, ela é aquela que vai reprimir os discriminadores e conscientizar aqueles que possam vir a discriminar. A ação afirmativa, ela não faz isso, tá? A ação afirmativa, ela é uma ação preventiva e reparadora, né? Então, ela vai prevenir que aquele grupo continue sendo perpetuado numa situação de vulnerabilidade e ele vai também reparar um problema histórico que já aconteceu, como eu falei, tá bom?
O último instrumento de combate à desigualdade que eu trouxe aqui para vocês são os movimentos sociais. E aqui talvez seja a forma, o instrumento que a gente, como população cidadã, mais possa se munir deles, sabe? Como? Estimulando os movimentos sociais, acolhendo os movimentos sociais e protegendo os movimentos sociais. Os movimentos sociais são levantes, né? São organizações da sociedade civil que têm propósitos políticos de se fazer conhecidos, de levar suas reivindicações, de mostrar que existem, que participam, que pagam impostos, que têm direitos. Movimentos que promovem a educação, então, tanto do seu próprio grupo, como de outros grupos, para que também conheçam, né? E também promotores de cultura. Então, grupos que às vezes você pensa assim, tá fazendo música, tá fazendo arte, tá fazendo cinema, tá fazendo bordado, tá fazendo artesanato. Aí você pensa, isso é banal. Não, nem, você não pensa nem que é banal, você pensa assim, isso aí é arte, é cultura. Mas quando você vai ver a fundo aquilo que aquele movimento social está fazendo, você percebe que aquilo é uma revolução, sabe? Uma revolução diante desse mundo tão engessado, né? Na cultura de quem tem dinheiro, na arte de quem tem dinheiro, no cinema da Marvel, aquela indústria bilionária, entendeu? E aí você vai conhecer aquele movimento a fundo, você percebe que aquilo é uma revolução na vida daquelas pessoas, das comunidades e dos grupos atendidos, beleza? Então, se você tem a oportunidade de estimular, acolher, proteger, fortalecer um movimento social, faça isso. Ingresse em um movimento social, se eduque, sabe? Vai atrás, corre atrás, porque você também pode fazer muitas coisas a partir de um movimento social. Tá bom? Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva. Espero que tenha produzido coisas boas aí para você pensar. E a gente se vê na próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Um beijo e até mais.